Bom dia a todos e todas. Meu nome é Bia Barbosa, eu sou ativista do Intervozes, que é um coletivo que trabalha com liberdade de expressão e direito à comunicação, e sou integrante da Coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação de organizações, de cerca de 30 organizações da sociedade civil, entre institutos de pesquisa, organizações de defesa do consumidor, organizações de defesa da liberdade de expressão e ativistas que trabalham com a questão dos direitos digitais, desde acesso, passando por privacidade, passando pela questão da liberdade de expressão nas redes também. E um dos trabalhos que a Coalizão Direitos na Rede tem feito é fazer um acompanhamento do processo legislativo, não só em âmbito nacional, mas também em alguns estados, em algumas cidades, em torno dessa pauta da internet. E esse workshop nosso de hoje, de olho no legislativo, controle social e internet no Congresso Nacional, ele vai apresentar um panorama dos principais projetos de leis que estão sendo discutidos atualmente no legislativo, a partir da perspectiva de diferentes setores que atuam nessa área. E a ideia é que a gente compartilhe com vocês aqui um conjunto de ferramentas que têm sido usados para fazer esse tipo de monitoramento. O nosso workshop aqui ele vai ter 2 momentos. A gente vai fazer uma primeira rodada com cada um da mesa aqui, apresentando essas iniciativas e essas estratégias de monitoramento e controle social. E a ideia, numa segunda rodada, antes da gente abrir para a conversa com vocês aí e com quem está nos assistindo também pela internet, a gente vai tentar discutir como é que a gente pode melhorar o acompanhamento do legislativo e o controle social relacionado às agendas da governança da internet. A organização do evento pediu para a gente dar alguns informes aqui. A hashtag, para quem estiver tweetando e postando nas redes sobre o fórum, é a hashtag FórumBR. Todos os workshops estão sendo transmitidos em tempo real. Quem puder divulgar o link aí nas suas redes é o forumdainternet.cgi.br. E pedir para todo mundo também compartilhar essa transmissão via streaming aí para todo mundo. Então, para a gente não atrasar mais e ter tempo para fazer bastante o diálogo, eu vou passar a palavra já para o Lucas Teixeira, que é da Coding Rights, a organização proponente dessa atividade, e que vai apresentar para a gente um pouquinho o projeto do Radar que está sendo desenvolvido pela Coding Rights. Lucas. Bom dia. É só avisar ali para a mesa, eu vou passar os slides mesmo, tá? Eu sou o Lucas Teixeira, trabalho na direção de tecnologia da Coding Rights e participo do desenvolvimento desse projeto chamado Radar Legislativo, né? A gente começou o Radar um pouco parecido, mais ou menos na mesma época que a coalizão teve seu início, que um grupo de organizações que lidam com direitos digitais, com direitos no meio digital, estava muito preocupada com a série de projetos de lei que estavam sendo colocados no Congresso depois da CPI de crimes cibernéticos, principalmente, que estavam avançando numa velocidade muito grande para que se pudesse acompanhar, né? A coalizão trabalha em várias frentes, trabalhando com temas como liberdade de expressão, acesso à internet, privacidade. Então, a gente, com a ajuda da coalizão, para fazer um primeiro mutirão de classificação de projetos de lei e, posteriormente, para continuar esse acompanhamento, a gente criou o Radar Legislativo, que vocês podem acessar aí nesse endereço. E é uma plataforma onde a gente inscreve projetos de lei que estão dentro desses eixos que a gente acompanha, que são acesso, gênero, liberdade de expressão, privacidade e inovação, através de um acompanhamento das agendas do Congresso, da Câmara e do Senado, por parte da Kimberly Anastácio também, que está lá vendo o que está acontecendo, e do input da coalizão também. A gente semanalmente está atualizando essa plataforma com mais e mais projetos de lei, que não param de aparecer, assim, para o bem ou para o mal. Atualmente a gente conta com mais de 330, eu acho, projetos de lei na plataforma e crescendo a cada semana, às vezes vem 10, 15 por semana, né? Eu preferi passar os slides, mas vocês podem acompanhar o website. Você pode ver
cada projeto de lei tem um cardzinho, dá para filtrar por categoria, procurar entre os textos e tudo mais. E dentro da página de cada projeto de lei você consegue ver as tramitações, a gente pode anotar informações sobre esses projetos de lei, como artigos que já tenham sido feitos por organizações da coalizão ou outras organizações, mais informações adicionais. É um misto de informações que a gente puxa do Congresso, através da API deles, que eles têm uma interface no qual um programador ou uma programadora pode puxar esses dados, mais informações que a gente agrega para trazer contexto e trazer informações adicionais sobre esse projeto de lei. A gente também faz um acompanhamento dentro de uma wiki nossa com a lista de cada projeto, de todos os projetos de lei que foram inseridos numa determinada semana, e no site tem a agenda legislativa, onde você pode ver a cada dia quais reuniões nas comissões da Câmara e do Senado vão acontecer que tocam esses temas que a gente acompanha. Através do trabalho de curadoria de uma agenda que a Câmara e o Senado já publicam, a gente analisa e procura ver as coisas mais interessantes para que a sociedade civil e o público em geral possam acompanhar esses temas. Do lado de trás a gente vê que tem um painel de administração, né, uma plataforma de código aberto, software livre, e a ideia é que a gente consiga fazer um software que possa ser também apropriado por outras organizações, outras coalizões, enfim, grupos de pessoas que estejam dispostos a acompanhar outros temas no Congresso também, para que a gente democratize e facilite o acesso ao que acontece no Congresso, que é um pouco de uma caixa preta, né? Também temos um bot no Telegram, que a gente chama de Tramita Bot, onde você pode se inscrever para receber alertas diários de quando os projetos de lei tramitam, né? Então você pode ir lá no Telegram, procurar Tramita Bot e se inscrever para poder acompanhar também como uma forma alternativa de acompanhamento. E, finalmente, a gente, para tentar também desmistificar como funciona a vida de um projeto de lei dentro da Câmara e do Senado, a gente tem esse infográfico aí. Essa infografia foi feita em cima do entendimento de como o projeto começa, como é inserido, por quais comissões ele pode passar. Existe todo um caminho que o projeto segue dentro do Legislativo, que não é trivial, não é tão simples, mas a gente conseguiu simplificar bastante esse processo, fez uma linhazinha, uma timeline de como ele consegue tramitar lá dentro, que está bem interessante, assim, está bem fácil das pessoas entenderem como que isso acontece no Congresso. E a gente também está começando a explorar outros tipos de visualização dos dados que a gente está pegando. A gente monta uma base de dados a partir da base do Congresso, e essa, por exemplo, é uma visão de grafo, né? Uma rede feita numa ferramenta que chama Graph Commons, onde você pode explorar de uma forma alternativa, clicando, vendo os projetos de lei linkados às categorias nas quais eles estão inscritos e os autores desses projetos de lei. A ideia é expandir isso com mais camadas de informação também no futuro, a respeito dos próprios parlamentares, dos projetos de lei, e agregar mais dados, né? Bom, para responder essa primeira pergunta é isso. Obrigado. Alô, obrigada, Lucas. Acho que o penúltimo slide que o Lucas passou é bem interessante da gente olhar, porque uma das maiores dificuldades para as organizações da sociedade civil que acompanham o Congresso Nacional é justamente entender como é que é o trâmite do processo legislativo, para saber onde é que é importante incidir, mais do que acompanhar, conhecer os projetos, saber quem são os relatores, né, entender os textos e as emendas, é saber onde que eles estão, para onde que eles vão daqui para frente, e onde que elas podem, e qual a importância de incidir em cada um desses momentos. Eu ia passar para o Bruno. Você está aí? Então tá jóia. Vamos passar para o Bruno Bioni, que é do NIC BR, e vai apresentar para a gente a iniciativa Internet no Congresso Nacional, que é do próprio NIC, para nos ajudar a acompanhar a atividade legislativa. Obrigado, Bia. Bom, primeiramente, bom dia a todos.
Meu nome é Bruno Bioni, eu trabalho no time da assessoria jurídica do Núcleo de Informação e Coordenação do .br. E esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o time também da assessoria técnica do Comitê Gestor da Internet, no sentido de alimentar principalmente os conselheiros, informar o que está sendo debatido, o que está sendo produzido sobre a internet no Congresso Nacional. Bom, para quem acompanha um pouco o trabalho do CGI-BR, nota-se que o CGI se posiciona com relação a algumas proposições, isso por meio de notas públicas, né? E, a partir daí, o que a gente procura fazer é justamente fazer um processo de curadoria de informação para que a gente possa entregar quase como se fosse um raio-x do que está sendo discutido sobre essa pauta no Congresso Nacional. Para quem tiver mais interesse sobre o que a gente vem produzindo em termos de artigos de análise, vale a pena vocês darem uma olhada no site do Observatório da Internet. Tem um artigo meu junto com o Diego Rafael Canabarro, que é a Internet no Congresso Nacional, um panorama de números, que a gente tem atualizado isso. E fica essa dica, essa referência para vocês saberem um pouquinho mais sobre esse projeto. Nesse primeiro slot, nesse primeiro bloco, o que eu gostaria aqui de trazer para vocês quais foram as estratégias que a gente desenhou, pensou para formar uma base de dados e para a gente poder ter esse processo mais fino de curadoria de informação. De início, o que a gente fez foi meio que uma raspagem de dados na base tanto da Câmara como do Congresso Nacional. E o que a gente sentiu bastante dificuldade foi, a gente precisa selecionar, precisa catalogar quais são esses projetos de lei. O que é internet? Aí a gente socorreu sobre aquela classificação bastante conhecida do Ian Buckley, de 3 camadas, ou seja, uma camada de infraestrutura, uma infraestrutura física. Então, necessariamente, questões atreladas a telecomunicações também dizem respeito à internet, porque vão lidar, por exemplo, dentre outras coisas, com relação à universalização do acesso à internet. Então, a gente também está catalogando esses projetos de lei. Questões relacionadas à camada lógica da internet, como, por exemplo, DNS, nomes de domínio. Questões relacionadas a conteúdo. Então, se um projeto de lei vai regular a questão de responsabilidade civil dos intermediários, isso também diz respeito a projeto de lei. Então, de fevereiro de 2016 a setembro de 2016, a gente estruturou essa base de dados com 16 critérios de pesquisas que procuraram cobrir essas 3 camadas da internet e de lá a gente conseguiu extrair 2.897 resultados. Isso foi retornado para a gente. A partir disso, a gente selecionou quais projetos de lei realmente seriam próprios dessa agenda da internet. E, naquela época, a gente conseguiu catalogar 305 projetos de lei selecionados. O que aconteceu, na medida em que a gente foi acompanhando essa pauta, na medida que a gente foi acompanhando as pautas das comissões parlamentares, a gente notou que alguns projetos de lei que a gente não conseguiu ter acesso nessa raspagem vieram aparecer nas pautas das comissões. E a gente percebeu que faria mais sentido, pelo menos a partir de setembro de 2016, não mais apostar numa estruturação de base de dados que olhasse para esses critérios de pesquisa, mas que olhassem sobre, cronologicamente, o que dava entrada na pauta tanto da Câmara dos Deputados como do Senado, ou seja, no Congresso Nacional. Então, a partir de setembro de 2016, a gente monitora tudo que dá entrada semanalmente no Congresso Nacional. E aí, então, agora a gente chegou numa base que tem 460 projetos de lei, e aí eu também estou incluindo projetos de decreto legislativo, e, especificamente, o que eu vou mostrar para vocês hoje são 374 projetos de lei ativos, ou seja, que estão tramitando, que não foram arquivados ou que já foram aprovados. A gente está excluindo esses projetos de lei da nossa base de dados. E aí, só bem rapidinho, uns números desses projetos de lei que a gente conseguiu catalogar. A gente percebe que a grande maioria, como era de se esperar, é produzido pela Câmara dos Deputados, que tem um número de parlamentares muito maior do que do Senado. E uma coisa que a gente tentou recortar para entender um pouquinho melhor qual era o termômetro do Congresso Nacional foi no sentido de olhar antes e depois do Marco Civil da Internet, porque o Marco Civil da Internet é, como a gente sabe,
a lei mais relevante nessa agenda sobre a internet. Então, o que a gente percebeu que foi muito relevante foi que, antes do Marco Civil da Internet, havia uma preocupação do nosso Congresso Nacional, mas não tão grande como depois do Marco Civil da Internet. É muito ilustrativo vocês checarem que, em apenas 4 anos, a gente tem mais que o dobro de projetos de lei sobre essa agenda. E aí eu vou explorar mais esses números no segundo bloco, e é isso. Bom, essa seria a primeira parte. Só para contextualizar o que a gente está fazendo e como que a gente desenhou estratégias para estruturar essa base de dados de acompanhamento e monitoramento. Obrigada, Bruno. E acho que a fala do Nick traz um desafio maior para a gente, porque na coalizão a gente tem acompanhado algumas perspectivas da agenda da internet, né? E o CGI traz uma perspectiva bem mais ampla e mostra o tamanho do desafio que a gente tem para enfrentar se a gente quiser discutir a governança da internet como um todo. Deixa eu passar agora, então, para o Pedro Villanova. O Pedro é do Data Service Brigada, vai apresentar para a gente o projeto Serenata de Amor. E tanto os dois Pedros aqui, na ponta da mesa, trabalham não necessariamente só com acompanhamento de projetos, na verdade, o Lab Hacker é outra pegada também, mas com o uso de tecnologia para garantir participação social e para garantir controle social, não necessariamente no processo de acompanhamento de projetos, mas no projeto de participação social como um todo. Então, Pedro Villanova, 5 minutos, por enquanto. Oi. Obrigado, Bia. Bom dia a todo mundo. É muito bom trazer o Serenata para um debate desse. Eu não sei quantos de vocês conhecem a Operação Serenata de Amor. Eu me chamo Pedro, sou jornalista e cientista de dados, e agora jornalista de dados, que é uma nova qualificação. O Serenata de Amor é um projeto de tecnologia. Basicamente, o que a gente fez foi desenvolver um robô para ajudar a gente a fazer controle social. Desenvolver um robô que ajudasse a nossa participação na política. É um projeto de tecnologia sofisticada, digamos assim, mas que ele surge de uma ideia quase de senso comum, que é uma irritação com a política muito grande, uma vontade de fazer alguma coisa, uma coisa que está dentro assim, da sociedade como um todo. Assim, por mais sofisticada que seja a tecnologia, ele surge de uma vontade comum, e é uma coisa que eu acompanho há um tempo. Até um tempo atrás, eu abria todas as minhas apresentações do Serenata fazendo uma pergunta. Eu perguntava para as pessoas: quem aqui está feliz com a política? E aí ninguém levantava a mão. Acho que até se tivesse alguém feliz, ia ficar com vergonha de levantar a mão. Assim. Ninguém levantava a mão. E na sequência eu perguntava: quem aqui participa da política? E também muito pouca gente levantava a mão. E é muito louco, porque assim que a gente começou a trabalhar com Serenata, a gente viu que as pessoas, na verdade, elas querem participar sim da política. O que acontece é que elas não encontram canais, né? Para exemplificar isso, vou contar uma historinha bem boba. Assim. Eu sou de Brasília, na verdade eu sou daqui, mas moro em Brasília. E eu frequento um bar lá em Brasília, que é um bar bem universitário, assim, um bar bem pé sujo, no bairro onde eu moro. E é um bar que ele não oferece nada além de cerveja, quibe e uma TVzinha pequenininha que, em geral, está passando futebol ou um DVD de música sertaneja. É o que o bar oferece, basicamente. E há uns 2 meses atrás eu cheguei no bar, numa quinta-feira à noite, assim, e estava passando o julgamento do STF na TV do bar, 8 e pouca da noite. E aí eu cheguei, fui no balcão e comentei com o dono do bar, falei assim: Val, o que você está passando isso? Ele falou: cara, o cara chegou e pediu para assistir, eu já ofereço só cerveja e quibe. Se eu não passar na TV o que o cara quer ver, a pessoa vai para o bar e ela quer ter contato com a política. E foi daí que surgiu o Serenata, né? O Brasil tem muito dado disponível, mas pouco acessível para a população, né? São dados que estão... o cidadão médio ele não tem acesso a esses dados. O que a gente fez foi pegar essa nossa capacidade de trabalhar com tecnologia e levar esses dados, de alguma forma, para a população que está afim, né? O cara que chegou no bar e pediu para ver julgamento do STF, ele também pode estar afim de acompanhar um pouco mais de perto os dados públicos. E a gente trabalha com uma norma apenas, com o ato da mesa que regulamenta a cota parlamentar, né? Aquele auxílio para os deputados federais, vai de 30 e poucos mil reais a 40 e poucos mil reais. E
é muito dado mesmo, né? A Câmara recebe, em média, o Pedro pode me corrigir se ele souber um número melhor, quem falou isso para mim foi lá na Câmara mesmo, uma média de 1.500 notas fiscais de deputados por dia. É muita coisa para uma pessoa fazer manualmente, né? Então, a gente percebeu que tinha uma oportunidade para a gente fazer um robô para ajudar esse controle, né? Então, a gente criou uma robô, na verdade, a Rose, que ela lê essa base de dados da Câmara e a gente, a partir da norma, né, a partir da lei, a gente foi ensinando para ela como ela podia classificar, né, essas despesas, esses gastos que chegavam, esses reembolsos. E aí, sim, logo no começo, na primeira semana de trabalho, até menos, assim, a Rose identificou um gasto de um deputado com cerveja em Las Vegas, assim, 2 dias. E a gente mandou um e-mail para a Câmara, vem cá, pode, não pode? Não pode. E a gente pediu que fosse restituído, né, aos cofres públicos e devolveram o dinheiro. E, assim, 3, 4 dias, a gente falou, nossa, então o que a gente quer fazer tem muito sentido, né? Primeiro, tá faltando um controle em uma certa parte, gastos pequenos, e, por outro lado, tem sentido, está faltando acompanhamento. Então, fazer um robô acompanhar mais de perto tem sentido. E daí a Rose, com os classificadores que a gente ensinou para ela encontrou 8.000 suspeitas, né, no dataset da Câmara. E aí a gente decidiu repassar isso para a Câmara, e a gente fez, em uma semana, a gente mandou 600 e-mails para a Câmara, com pedidos de informação, com esclarecimentos. E a gente não fazia ideia do que era esse número, né? E assim que isso aconteceu, que a gente mandou, ligaram para a gente da Câmara. Venham aqui, por favor. E quando eu cheguei lá, fui informado de que a quantidade de denúncias que eles recebem em um ano é igual à quantidade de denúncias que a gente fez com o robô em uma semana. Então, basicamente, o que eu tinha para falar nesse começo era isso. A gente é uma iniciativa de uso de tecnologia, uma iniciativa extremamente humana para aproximar as pessoas, para facilitar e para potencializar, né? O que o país inteiro consegue fazer em um ano, com um pouco de tecnologia, com esforço de tecnologia, a gente consegue fazer muito mais rápido, entregar para a população uma coisa muito mais rápido. Essa é a vocação do Serenata, não vou me alongar muito mais. Na volta, eu falo um pouquinho mais sobre números e coisas do tipo. Obrigado, Bia. Obrigada, Pedro. Acho que é um ótimo exemplo de como que a gente pode usar a tecnologia para acompanhar a política, né, para fazer o controle social da política. Esse número final que você trouxe da comparação do volume de denúncias ou de pedidos, né, que a Câmara tinha recebido, em comparação com a ação, às vezes, individual e de monitoramento individual e de cada cidadão, mostra como que a tecnologia, de fato, dá uma outra dimensão para o nosso desafio. Vou passar agora, então, para o Pedro Guerra Brandão, que é do Laboratório Hacker, do Lab Hacker da Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados, para quem não sabe, é acho que uma das poucas, talvez, eu ouvi falar que era a única iniciativa de ter um laboratório hacker dentro do parlamento de um país. Acho que o Pedro vai contar para a gente um pouquinho como é que funciona o Lab Hacker. E eu, como uma... passa esse aqui. Pronto. E eu, como uma... ativista da sociedade civil que acompanha bastante o Congresso Nacional, sei da importância do Lab Hacker lá dentro e já agradeço pela sua existência para a gente poder trabalhar junto lá. 5 minutinhos por enquanto. Bom, eu agradeço bastante o convite de estar participando aqui. Primeiramente, esclarecer o nome hacker, né? Porque o hacker está associado a coisas ruins, né? Principalmente na mídia, filmes, né? Mas a gente está adotando o conceito original de hacker, que é aquele cara que gosta de explorar, de entender o sistema e, principalmente, ele tem um intuito de melhorar, né? Ele realmente deseja ver uma melhoria de mundo disso, né? O laboratório ele surgiu num momento que foi pós as manifestações de 2013, junho de 2013, né? Que foi um momento muito conturbado, né? A gente teve várias manifestações grandes aqui no país e veio a reivindicação de um grupo que estava na Câmara de criar um espaço permanente para a gente poder estar explorando processos novos, iniciativas novas e estar inovando em cima do processo legislativo. Então, o laboratório está muito ligado a um conceito que a gente chama de parlamento aberto. Ele tem duas frentes, digamos, duas faces de uma mesma moeda, que seria a face de participação e a face de transparência.
Eu vou falar um pouco agora sobre transparência. A transparência ela, tem basicamente relação com o cidadão ter a possibilidade de compreender melhor como uma instituição funciona, né? Isso daí veio crescendo bastante depois da edição da Lei de Acesso à Informação. E a transparência ela pode se dar de duas formas. Existe a transparência ativa e a transparência passiva. O que é cada uma delas? A transparência passiva é quando um cidadão entra com um pedido da Lei de Acesso à Informação pedindo uma informação. Se ela não for sigilosa, ou seja, se o órgão não tiver nenhum impedimento para estar divulgando aquilo, por exemplo, se ela não dizer respeito a dados pessoais, sigilosos de alguém, então ela vai divulgar. É uma transparência que ela é extremamente ineficiente, né, porque ela dá um trabalho grande para o cidadão, de ter que formular o pedido, um trabalho também muito grande da administração de ter que responder aquele pedido. Então, a gente acredita mais numa transparência que é ativa. A transparência ativa está muito relacionada aos dados abertos. Os dados abertos da Câmara, eles sempre... a Câmara foi um dos primeiros órgãos a realmente ter dados abertos de qualidade para poder ser usada, né? Eu acho que é desde 2008, se eu não me engano, que começaram as primeiras iniciativas. Mas, recentemente, a gente teve um avanço lá dentro da Câmara, que foi a criação de uma equipe exclusiva para estar tratando desses dados abertos. É um núcleo pequeno, mas um núcleo que agora fez um site novo, lançou uma API nova, muito mais flexível, e isso daí traz uma série de possibilidades de desenvolvimentos interessantes vindo da própria sociedade. Então, a gente passa a ter um contexto em que não é mais o governo que está ditando aquilo que você pode ter acesso, sim a sociedade que gera aqueles produtos, usando os dados, consumindo esses dados da forma que ela julga que seja mais interessante, né? Então, para mostrar um pequeno exemplo aqui, né, a gente já teve alguns aqui na mesa, inclusive, mas isso daqui foi um projeto de graduação de um dos nossos funcionários lá do laboratório, que é um projeto chamado Tenho Dito. Ele pega os dados das proposições e os dados dos discursos e mostra dessa forma mais visual aqui, baseado em bolhas, né? Ele é baseado também em um outro projeto anterior a ele, que chamava Retórica Parlamentar, que também tinha o mesmo conceito, mas aí o Matheus ele pegou esse conceito e tratou de uma forma diferente. Então, a gente vê que a coisa vai evoluindo, né? A gente vai juntando os dados abertos, que já são, por natureza, abertos, né? Junta também com um código aberto e você pode estar evoluindo aquilo de uma forma iterativa. Então, um outro elemento importante dessa questão de transparência, a gente acredita que é a formação de uma rede. É uma rede cidadã, né, que pode interagir de formas que, às vezes, a gente não imaginava e gerando produtos e resultados também inusitados, né? A gente acredita muito na interação, por exemplo, entre jornalistas e cidadãos e deputados e servidores. Assim, são universos que muitas vezes não dialogam. Então, só para mostrar um exemplo aqui, isso aqui foi um evento que nós fizemos no nosso laboratório. Eram jogos que simulavam a atividade legislativa. Então, a gente tem ali os criadores dos jogos conversando com os deputados, né, que são os atores daquele jogo político, jogando o próprio jogo, simulando a atividade política, né? Então, isso gera uma interação legal e desmistifica muita coisa, eu acredito que para todos os lados ali que estão envolvidos. Então, da minha parte, por enquanto, é isso. Obrigado. Obrigada, Pedro. Pessoal, para quem chegou depois, a gente organizou esse workshop aqui em 2 rodadas. A primeira foi a apresentação dessas iniciativas e a segunda, agora, a gente vai fazer uma nova passada com as 4 pessoas aqui da mesa para a gente tentar responder uma pergunta que é como é que a gente pode melhorar não só o acompanhamento legislativo, mas o controle social relacionado à governança da internet em todos os seus aspectos, não só a partir também dessas iniciativas, mas outras ideias que vocês queiram trazer para a gente discutir. E aí, no terceiro momento, a gente abre e faz a conversa com vocês. Tudo bem? Então, podemos manter a mesma ordem? Pode ser? Então, começamos com o Lucas, da Coding Rights. Bom, como podemos melhorar o acompanhamento legislativo, né? Eu separei alguns pontos aqui e acho que um dos principais é justamente explicar melhor como funciona, né, a tramitação, assim, até para quem trabalha lá acompanhando os projetos de lei e as tramitações, ver que não é fácil você entender qual que vai entrar em pauta, qual que vai sair de pauta, existe um regimento interno
que muda frequentemente, que às vezes até os próprios parlamentares precisam de assessoria para entender como é que ele vai acontecer. Então, a gente fez a infografia lá no Radar, né, esse jogo que o Pedro Brandão apresentou também é bem interessante, de conseguir trazer mais para perto do público geral como que essas coisas acontecem, para eles não verem só na notícia que tem um determinado projeto de lei que hoje à noite ou amanhã pode acabar com o mundo, e todo mundo corre para gritar porque tem uma coisa acontecendo, enquanto tem outras 3 por trás que as pessoas às vezes também nem estão conseguindo enxergar, né? Então essas iniciativas de entendimento do processo legislativo são bem interessantes. Aproximar as pessoas dos representantes também, eu acho bem poderoso, assim, como o Serenato faz, por exemplo, com a Rose, que está diretamente lá no Twitter e no Facebook, falando para as pessoas e linkando os deputados, falando, olha, tem esse gasto aqui, as pessoas podem ir cobrar, se manifestar, e sentir que elas estão realmente fazendo algum tipo de pressão social, né, que às vezes é o que mais funciona com os deputados, é colocar o deles na reta ali com o público, né, em geral. Tanto nessa parte de trazer o próprio tema da internet, da governança da internet, de como ela funciona, do que são dados, de que é neutralidade, tem que ser trazido mais perto do público geral também. A gente está tentando, por exemplo, com o nosso projeto na Coding Rights chamado Chupa Dados, trazer narrativas que cativem mais o público, né? A gente passou um bom tempo falando de privacidade, dados, mas as pessoas não têm nada a esconder, elas já olham para o outro lado quando você fala de privacidade, porque elas não enxergam como aquilo afeta as oportunidades dela no dia a dia, ou como pode um determinado dado que é pessoal dela vai vazar e isso vai comprometer a vida dela, porque era uma coisa a respeito da vida sexual, da saúde dela, que ela não vê que pode causar danos, né, quando é tratado de qualquer maneira, mas a gente vê que não basta um único manual, um único site, você tem sempre que se aproximar de diversos públicos, né, não é só um público. Então você tem tanto que se aproximar de diferentes contextos, de diferentes públicos e juventudes, enfim, quanto ter diversidade na produção e no acompanhamento dessas coisas. Não adianta um grupo de pessoas, um grupo de homens brancos de um determinado lugar querer fazer coisas para todo mundo entender como funciona a internet, porque às vezes eles não têm a linguagem necessária para se aproximar dos públicos que precisam, às vezes, mais urgentemente saber das coisas, né? Para a participação no processo de governança também, eu acho importante. Assim, no Fórum de Governança da Internet tem o programa Youth, né, da juventude, tem bolsas de participação. Acho a participação, envolver mais públicos nesse debate, eu acho muito interessante. Assim, pessoas vêm para o fórum e falam, poxa, nem sabia que tinha, pô, que interessante, várias conversas legais. E na parte especificamente técnica do nosso trabalho com o radar legislativo, a parte os dados abertos são sensacionais. Assim, a gente usa os dados abertos justamente para poder pegar essas informações. É um serviço excelente, gratuito e qualquer pessoa pode usar. Uma questão específica seria com respeito aos textos dos projetos de lei, assim, que ainda são bem, às vezes, difíceis de tratar. Nem todas as leis têm os projetos de lei em formato de texto, alguns são os PDFs escaneados. Então não tem como você ter uma base confiável para você começar a fazer análises que seriam interessantíssimas se tivesse mais acessibilidade aos próprios textos. Como, por exemplo, você comparar diferentes versões automaticamente de projetos de lei, que foi uma coisa que a gente fez com o PL de dados pessoais do 5276, que ele, através da consulta pública, foi publicado em texto, e a cada iteração do relatório a gente conseguia ver exatamente o que tinha mudado cada palavra da versão anterior para a próxima. Esse tipo de diff, né, que chama o conceito técnico de você fazer um diferencial entre um texto e outro, ele é muito útil para quem está acompanhando e quem quer, enfim, discutir o processo de tramitação desses projetos de lei enquanto eles passam pelas comissões e
e fazem seu caminho lá dentro do Congresso, e permitem aí no futuro também análises ainda mais sofisticadas, né? Análises com mineração de texto, para você conseguir encontrar tendências de linguagem, palavras-chave, conseguir ter determinados sistemas de encontrar automaticamente projetos de lei, você começar a filtrar com programas quais estão tratando de tais temas, para facilitar o trabalho de quem está cada vez mais tendo que pegar listas de projetos de lei que chegam, que são mais e mais volumosos, e ter ferramentas de auxílio também seria muito interessante. Acho que são algumas coisas que eu penso que seriam boas para melhorar esse processo. Obrigada, Lucas. Nada. Bruno? Bom, feito esse breve panorama de como que a gente estruturou essa base de dados, o que eu gostaria de explorar aqui na segunda parte a nossa vontade era, além de apresentar uma análise, digamos assim, quantitativa dos projetos de lei, uma análise qualitativa, assim, do que estava acontecendo. Uma vez que a gente conseguiu refinar um pouco essa nossa base de dados, a gente conseguiu ver, por exemplo, nesses diferentes espaços de tempo, quais eram os partidos mais atuantes, pelo menos em termos de proposição. E aqui tem um dado interessante, por exemplo, se a gente for olhar antes do Marco Civil, aquela tarjetinha em preta representa o PMDB. O PMDB ele não tinha tantas proposições assim antes do Marco Civil, mas depois do Marco Civil, ele tem já uma parcela bastante significativa. Então, no agregado, ele já vai ser um dos partidos que mais propõem projetos de lei nessa pauta sobre internet, junto com o PSDB. E isso se reflete, mais do que isso, além da proposição, nas relatorias desses projetos de lei. Você tem atores, como, por exemplo, desse próprio partido, relatando bastante projetos de lei, o que torna mais claro como que é o debate político feito sobre essa agenda no Congresso Nacional. Quando o Lucas sinalizou, bom, faz sentido fazer pressão social nos parlamentares, como que isso se reverbera, como que isso se reflete na prática, no dia a dia do debate político, uma coisa que também chamou bastante atenção nossa foram os picos de proposições de projetos de lei. Vocês estão vendo essa linha verde, quando ela salta, são em dois momentos bastante de discussões quentes sobre essa agenda aqui no Brasil. Alguém se arrisca a dizer o que seria? Ano passado, a gente teve um debate bastante quente que foi sobre o estabelecimento ou não de franquias. O maior pico é justamente projetos de lei que vão no sentido de proibir ou autorizar o estabelecimento de franquias. Justamente quando o Congresso ele mais produziu sobre internet no ano de 2016. E o segundo pico que a gente identificou foi mais um caso de bastante comoção social, que foi o Baleia Azul. Ou seja, os parlamentares eles reverberam, eles internalizam esses temas que geram bastante comoção social. A outra coisa que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, e aqui fazendo um zoom, quase como se fosse uma lente de aumento sobre uma pauta específica, que é o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, vocês estão mais familiarizados com essa agenda, vocês sabem que, via de regra, a narrativa que se construiu, isso é uma análise factual, foi uma reação da sociedade civil de uma agenda muito penalizante, criminalizante dos deputados, que praticamente foi encabeçado ali pelo projeto de lei Azeredo. E aí surge, então, a narrativa de que, bom, ao invés de a gente criar marcos criminais, a gente precisa criar marcos civis, uma agenda mais positiva de afirmação de direitos e deveres. E aí o que a gente foi começando a analisar e perceber, na medida que a gente estruturava e catalogava essa base de dados, é que houve uma breve mudança de como que os parlamentares eles estão internalizando essa pauta. Não necessariamente mais alterando, por exemplo, o Código Penal ou leis esparsas criminais para criarem novos tipos penais, mas, às vezes, alterando leis civis, mas que, no seu ethos, ele
tem uma questão punitiva ali. Tanto na justificativa de proposição do projeto de lei, ele vai dizer, eu vou criar novas obrigações para os provedores justamente para trazer mais mecanismos de combate a crimes cibernéticos. A CPI de crimes cibernéticos deixou isso bem ilustrado. Várias proposições de alteração ao Marco Civil da Internet que, no seu ethos, tinha ali um caráter de punitivismo, de combate a crimes cibernéticos. E aí eu trouxe algumas visualizações e dados que são praticamente porcentagens de como que tanto as duas casas elas estão indo nesse sentido e via de regra você consegue notar que tem ali uma parcela bastante significativa desse ethos ilustrado e internalizado pelas duas casas. Mas o que eu gostaria de explorar aqui nos meus últimos 2 minutos é uma questão de uma análise, casar essa questão punitivista, ou esse ethos punitivo, com uma categorização temática e que foi feita pelo relator do Marco Civil da Internet, à época em que sempre ele vinha a público e dizia que o Marco Civil da Internet ele tinha 3 pilares: neutralidade, privacidade e liberdade de expressão. O Molon ele é muito conhecido por ele ser um sujeito bem apessoado, mas ele teve uma contribuição muito importante para essa agenda, que foi falar, bom, como que você define o Marco Civil? Como que você resume o Marco Civil? Olhe para o Marco Civil como 3 eixos estruturantes: neutralidade, privacidade e liberdade de expressão. E aí a gente começou a categorizar tematicamente esses projetos de lei e a gente via que tinha outras 2 pautas que mereciam categorizações próprias, que era justamente franquia de dados e bloqueio de aplicações, que era um outro tema bastante candente no debate público. E aí esses 2 gráficos ilustram essas classificações temáticas e uma coisa muito importante, que é projetos de lei que tocam em mais de uma área, ou seja, que mexe com privacidade, liberdade de expressão, também neutralidade, e assim, via de regra. Mas uma coisa que a gente conseguiu avançar mais agora no final foi justamente olhar e casar tematicamente esses temas e com esse ethos punitivo ou não dessas proposições que estão sendo debatidas agora no Congresso Nacional. E uma coisa que chama muita atenção e que eu acho que vai se reverberar mais ainda no ano que vem são justamente projetos de lei que afetam a liberdade de expressão e que no seu ethos ali tem uma ceia de combate a crimes cibernéticos, eventualmente discursos de ódio, enfim, essa questão está candente. Mas o que eu quero dizer é que a grande maioria dos projetos de lei que tocam em liberdade de expressão, ele tem um ethos punitivo. Então, fica uma reflexão. Isso é uma análise factual. Se você for analisar a justificativa da proposição do projeto de lei, tem a palavra crimes e outras coisas assim que você pode identificar e diagnosticar. E isso foi um trabalho feito à unha, porque, como o Lucas bem disse, não é possível você fazer um trabalho de mineração automatizado de dados por conta do documento não ser legível por máquinas ainda. Mas isso foi feito um trabalho mesmo de curadoria de informação. A última coisa que eu gostaria de mostrar e pedir para vocês acessarem são gráficos que a gente tem trabalhado também no sentido de mostrar essas visualizações de dados de uma forma mais simplificada. E isso está ilustrado aqui. Quando a gente vai olhar para projetos de lei não punitivos, você vê que franquia de dados é um tema somente não punitivo, ou seja, somente de afirmação de direitos e deveres por esses atores. Mas quando você vai analisar questões relacionadas à privacidade e liberdade de expressão, você vê que os nodos eles estão mais próximos do nodo punitivo, ou seja, e aí você consegue verificar visualmente como que essas aproximações se dão. E você clicando nesses nodos, você consegue ver quais são esses projetos de lei e como a gente fez essas classificações. Então, fica aí um convite para vocês acessarem esse nosso conteúdo e a gente iniciar um diálogo aqui e pensar em esforços coordenados e coletivos para a gente poder realmente facilitar o acesso a essa informação e essa interação por todos nós que estamos engajados nesse debate sobre a agenda de internet no Congresso Nacional. Era isso, gente. Obrigado. Excelente, Bruno. Vamos para o Pedro, da minha esquerda, por enquanto. Foi. Pedro da esquerda. Bom, esse tema de como aproximar as pessoas e de como usar os dados, o Lucas até falou bem aqui. Na verdade, eu anotei já um monte de coisa. Se eu olhar essas anotações que eu fiz de vocês, eu vou acabar me perdendo. Mas
O Lucas falou sobre o Twitter da Rose, né? Logo também no começo de Serenata, antes até das denúncias que eu falei, a gente começou a receber umas mensagens assim. Tem uma emblemática que a gente recebeu que era: estou aqui numa churrascaria e o deputado fulano de tal está aqui enchendo a pança. Na verdade, o termo foi até diferente, né? Enchendo a pança de carne com 10 assessores. Vai sair aí. Não saiu, né? Ele não pagou com a cota parlamentar. Mas desde o começo a gente percebeu de fato que tem um anseio das pessoas participarem, elas não sabem onde vão participar direito, e a gente vive meio, e esse último gráfico, para mim é muito relevante, a gente vive já o anseio de participar e um Big Brother político, digamos assim, né? O cara tira foto e posta na rede social do procurador bebendo cerveja com o deputado, né? Isso está acontecendo, né? E assim, voltando às denúncias que a gente fez aquela quantidade de denúncias e a nossa eficiência foi baixíssima. A gente fez pelo sistema normal da Câmara, a gente teve 11% de retorno dos deputados. E aí, alguns meses depois, a gente decidiu fazer uma conta do Twitter para a Rose, né? @Rose da Serenata. E lá a Rose posta o que ela encontra, né? Automaticamente ela encontra suspeitas, analisando, e ela posta para pedir ajuda das pessoas, né? E o interessante é que a Rose, ela marca a Câmara dos Deputados e ela marca o deputado. Então, o que a gente não conseguia pelo mecanismo oficial da Câmara, a gente passou a conseguir pelo Twitter. O deputado vai e responde o nosso pedido de informação, a Rose publica, e aí tem assim 30 pessoas na thread comentando e pressionando o deputado. O deputado vai e responde. A gente já conseguiu foto de ofício, o deputado faz uma nota oficial, tira foto e posta no Twitter. Semana passada a gente conseguiu um deputado, ele foi, imprimiu a GRU, pagou, tirou uma foto da GRU paga e respondeu para a Rose. Tudo isso pelo Twitter. E é muito engraçado, até faço uma brincadeira, as pessoas perguntam nesses eventos, tudo, como é que vai ser o futuro, a participação da internet, o futuro do governo, da política, da democracia. Eu costumo falar que eu acho que a gente já está vivendo esse futuro, né? A gente proporcionou, a gente vive o ano em que os nossos deputados eles batem boca com um robô no Twitter, né? É isso que está acontecendo. O deputado vai e responde a Rose. A gente conseguiu isso de uma maneira orgânica, né? As pessoas começaram a pedir, querer participar, quero participar, e a gente cada vez mais foi abrindo. Então, acho que o futuro, na verdade, a forma de aproximar, de melhorar o controle, é aproximar de fato as pessoas, né? Que o cidadão que não se envolva, eu falo cidadão médio, acho esse termo até um pouco ruim, mas o cidadão que não necessariamente é filiado a um partido, que entra em discussões políticas de fato, mas esse cara ele tem que ter acesso fácil, né? Eu brinco com essa questão de Big Brother político. A minha vontade hoje, como jornalista, como um cara que atua com dados, é transformar, e como esse último gráfico mostra, acho fantástico, tudo que o Lucas mostrou, os gráficos também, transformar a participação política como a gente faz com o Big Brother mesmo, assim, né? Que deixa acompanhar de perto, mas no Big Brother você vai no mercado, as pessoas sabem quem são os grupos, como é que estão se organizando as votações, quem vai se unir para tirar quem, elas votam fácil no telefone, na internet. Tentar transformar, deixar a coisa fácil para que as pessoas participem, né? A gente faz parte de uma ala da sociedade que o nosso trabalho, a gente trabalha com tecnologia, eu acredito que o nosso trabalho é facilitar para as pessoas que não são tão versadas em tecnologia, em internet, para que elas participem. A semana retrasada, o Serenata saiu no Fantástico. A gente fazia um esforço absurdo, a gente nunca pagou mídia, mas a gente faz um esforço absurdo para levar informação às pessoas. A gente saiu no Fantástico, que é um tiro de canhão na casa das pessoas, a gente ganhou 30 mil seguidores em 10 minutos. As pessoas, elas correm. Então, na verdade, é um trabalho da tecnologia para a população, e a partir do momento que a população entrar, eu acho que a coisa vai acontecer de uma maneira bem mais fácil, e acho que o nosso dever é esse. De novo, como a gente mostrou aqui em gráficos, seja pelo Twitter, transformar a coisa toda, deixar mais palatável, né? A gente, de acordo com a Transparência Internacional, nós somos o 7º país do mundo, se isso não está defasado,
sétimo ou oitavo, com mais dados disponíveis, com mais transparência. Então, acho que a bola está quicando assim, para a gente fazer alguma coisa. E a questão é, a gente tem muito dado disponível. O que a gente faz para deixar esses dados mais acessíveis? Para que qualquer pessoa, a qualquer momento, ela possa, pelo Twitter ou por onde ela quiser, pedir o que é dela, reclamar sobre o que é dela, ou simplesmente se informar, né? Entrar em informação, tirar, e aí acho que tirar discurso de ódio, tirar debate vazio, as pessoas se informarem, conseguirem sentar ali, conversar com o deputado, conversar com o parlamentar. Eu acho que o caminho é esse, e deixar aberto depois para um debate com as pessoas mais amplo. Bacana, Pedro. Pedro? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre aquela outra face da moeda, né, que a gente tinha visto, que é a face de participação. A participação seria a via contrária do parlamento conseguir escutar os anseios do cidadão. E a gente tem uma casa que é chamada até Casa do Povo, né, mas que parece que está blindada, muitas vezes, aos anseios da sociedade. E a gente acredita que isso dá para ser melhorado, né, e uma das formas que as novas mídias, a internet propiciam, né, seriam as redes sociais. As redes sociais, a gente vê muita participação acontecendo lá. A gente considera que isso é muito positivo, é importante a gente ter essa interação. A gente tem até o exemplo ali do Pedro, né, do deputado conversando com a Rose, né, tipo, pelo Twitter mesmo, muito legal. Mas tem certos tipos de participação que a gente acredita que, por redes sociais, elas não são tão eficientes, elas precisam de ser feitas de uma forma mais estruturada, né? Então, a gente vem desenvolvendo já há algum tempo o portal E-Democracia da Câmara, né? democracia.câmara.leg.br. E esse portal ele é basicamente um hub de várias ferramentas para receber determinados tipos de participação específicas da sociedade. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta chamada Wikileges, que ela já está na sua segunda versão, e o Wikileges ele é o seguinte: você alimenta nela um texto legislativo na íntegra, e esse texto ele vai estar aberto a sugestões de cidadãos. Então, o cidadão pode alterar o texto como se ele estivesse realmente legislando naquele momento. Ele pode inserir uma palavra, reduzir ou retirar algum trecho, ele pode votar por segmentos que outras pessoas sugeriram, ele pode comentar. Então, é uma plataforma completa para você receber sugestões dos cidadãos sobre determinado assunto. Essas sugestões, né, essas alterações, elas são todas compiladas em um relatório pela própria ferramenta, e esse relatório depois ele é lido pelo parlamentar e pela consultoria legislativa, que eles podem acatar ou não determinados trechos que foram alterados ali pelo cidadão. A gente já teve um experimento com o Marco Civil da Internet, né, que o segundo artigo do projeto de lei, enquanto ele estava tramitando, ele tinha essa cara, né? Isso aqui já faz algum tempo, né, mas estou contextualizando aqui também com o tema do fórum, que vieram cidadãos e alteraram para deixar ela com essa cara aqui. E o que foi interessante é que o relator, que foi o deputado Alessandro Molon, ele inclusive citou explicitamente os usuários que tinham feito essas alterações. Algumas vieram pelo Wikileges e outras vieram pelo Twitter, né? Então, eu considero que isso é muito positivo, né? Você começa já também a citar, né? Realmente dar o crédito onde ele é devido, nesse caso. Uma outra ferramenta que a gente tem é uma ferramenta chamada Audiências Interativas, que a gente já tem a transmissão online das audiências há algum tempo, mas a gente desenvolveu essa ferramenta no final do ano passado, que agora ela permite que o usuário ele participe de um bate-papo, semelhante ao que já existe, né, em outras plataformas, mas, além disso, tem uma ferramenta ali à direita de mandar perguntas aos deputados e aos participantes das audiências públicas. Então, isso daqui é interessante porque muitas vezes traz insight de um cidadão que está lá no interior do país, que ele consegue enxergar alguma coisa que o pessoal que está ali na audiência não faz parte da realidade dessas pessoas, né? A gente já teve vários exemplos assim, bem legais disso acontecendo. Bom, eu acho que em relação à participação é isso. A gente tem outras ferramentas, mas o tempo é curto, né? Depois eu sugiro que vocês deem uma olhada lá no E-Democracia. Eu só queria falar uma coisa sobre o que o Lucas tinha falado, né, em relação a disponibilizar os projetos estruturados. É interessante que isso é um tema que a gente estava conversando antes aqui, né?
por exemplo, um projeto de lei poderia tramitar em XML, né, ter um formato aberto efetivamente, mas a gente esbarra em tantos entraves assim de que o sistema sempre funcionou de um jeito, existe uma resistência muito grande de mudar isso. É algo que a gente gostaria muito mesmo que viesse em formato aberto, que a gente conseguisse ter um histórico dessa tramitação, de você ter emendas em formato aberto também, mas a gente enfrenta muita resistência, viu? Eu digo que o nosso trabalho ele é muito voltado para essa questão de evangelizar, né, as várias camadas aí do funcionalismo público, dos deputados e a sociedade também. A gente esbarra em dificuldades, mas a gente está tentando, viu? É isso. Alô? Obrigada, Pedro. Bom, gente, vocês viram que o desafio não é pouco, né? Acho que eu concordo muito com o Pedro. Pedro da esquerda, a minha esquerda, a direita de vocês, quando você fala da necessidade da gente conseguir aproximar a política do cidadão. Eu entendo a analogia que você faz com a questão do Big Brother, até porque a política é um jogo também, né? É um jogo de alianças, é um jogo de disputas, e é um jogo que tem muito pouca transparência no país. Eu só acho que as nossas iniciativas, isso não é uma divergência do que você colocou, mas é para a gente pensar junto aqui, antes de abrir a palavra para todo mundo, o quanto que essas iniciativas que a gente tem desenvolvido e acompanhado e trabalhado para melhorar e difundir para a população, também tem um desafio de mostrar que a política não é só isso. Né, para que o cidadão também não reaja à política só dessa maneira, né, para que o cidadão não entenda que a forma dele participar da política é ele denunciar que um deputado está tomando um chopp com um procurador em algum lugar, né? E acho que essas ferramentas que a gente discutiu aqui mostram o quanto que a gente consegue fazer, a partir do acesso à informação e da compreensão dessa informação, uma participação extremamente construtiva e de contribuição mesmo que a sociedade pode trazer para a política, para além das denúncias que precisam ser feitas e que é fundamental que sejam feitas. E acho que a gente tem tanto ferramentas aqui que foram apresentadas no sentido de chamar a atenção para essas questões e dar acesso à informação para essas questões, como ferramentas que é como a do NIC que o Bruno trouxe para a gente, que já faz uma interpretação, quer dizer, já organiza esses dados de uma outra maneira, porque para o cidadão comum, e é maravilhoso que a gente tenha um site da Câmara com acesso a tudo aquilo, é muito difícil entender o que fazer com aquilo, né? Você tem as informações, mas como é que você trabalha elas? E acho que o projeto, tanto a iniciativa do Radar Legislativo, da Coding Rights, em parceria com a Coalizão Direitos na Rede, quanto a iniciativa do NIC, traduzem esses dados, tematizam esses dados. Acho que é fundamental uma informação que o Bruno trouxe, que é quem são os relatores, quem são os partidos, porque isso influencia muito. E acho que isso é apenas a primeira etapa da nossa tarefa enquanto cidadãos que querem fazer o acompanhamento do legislativo, porque a partir daí a gente precisa, informados que estaremos e sabidos que estaremos, decidir que estratégia que a gente vai ter para melhorar esses projetos ou para impedir retrocessos que têm acontecido de uma maneira bastante avassaladora no Congresso Nacional, né? Então aí a gente tem outros desafios que estão colocados, quer dizer, como é que a sociedade pode incidir. A tecnologia também, sem dúvida, é uma ferramenta. Isso que o Pedro falou sobre a questão do Twitter, de fato, os parlamentares têm se sentido obrigados a responder, e Facebook, a gente tem milhões de campanhas que são feitas pela internet, isso, de fato, a gente que trabalha lá dentro sabe que isso tem impacto na formação da opinião do parlamentar. Da mesma maneira que a presença física da sociedade civil no Congresso Nacional também tem um impacto. E esse é um outro desafio que está colocado para a gente, porque o Congresso Nacional cada vez mais está mais fechado à presença física das pessoas. É cada vez mais difícil. Não é só uma questão de você ter recursos para ir até Brasília, né? Esse é outro debate. Mas a questão é entrar na Câmara, acompanhar as comissões, acompanhar as votações, cada vez está mais difícil. E acho que essa é uma questão fundamental, porque não é só para a sociedade que a gente precisa traduzir essa agenda que está sendo debatida no parlamento. A gente precisa traduzir, muitas vezes, para os parlamentares, né? A gente tem lá 513 deputados e 81 senadores que, muitas vezes, não entendem sobre o que está sendo debatido. Eles, de fato, não têm obrigação de entender sobre tudo, né? Mas é fundamental que a sociedade também exerça esse seu papel
de incidência para a garantia do interesse público nessas discussões, traduzindo para os deputados o que está em jogo, né? E de que lado que estão as diferentes posições ali que estão sendo disputadas. No processo do Marco Civil da Internet, foi fundamental essa ação coordenada que a sociedade civil teve para traduzir para os parlamentares o que era aquilo. Não só para que a gente consiga mostrar que interesses que estão em jogo ali e as consequências de determinadas opções políticas e legislativas que vão ser feitas, mas também para que a gente garanta que esse processo, né, a nossa democracia representativa não significa simplesmente a gente votar e daqui 4 anos a gente ir lá votar de novo, né? A gente precisa, de fato, participar no dia a dia das construções que estão sendo feitas na política em geral. A gente está falando especificamente do Congresso Nacional aqui, mas isso vale para todas as esferas dos poderes. Então, vou abrir para vocês, gente. A gente tem 25 minutos aqui de conversa ainda. Os microfones estão... É só fazer a fila aí no corredor, tem 2 microfones. A gente vai tentar garantir uma paridade de gênero aí nas perguntas. Então, fiquem, por favor, à vontade. Isso é só para explicar que eu vou passar algumas mulheres na frente, se elas estiverem na fila. Começa, Kim. Se apresenta, por favor, de onde você é e o estado também. Beleza. Kimberly, eu sou de Brasília e eu trabalho no Radar Legislativo para Coding Rights. É um comentário e uma pergunta. O comentário é que, quando a gente começou a pensar o lance todo do radar, uma das coisas que a gente pensou é que, efetivamente, na Câmara, a gente tem lobistas. E a maioria dos lobistas são de grandes empresas, grandes conglomerados, grandes corporações. E todas essas empresas, elas contratam assessorias, pessoal de HelGov, para fazer acompanhamento legislativo. Então, para identificar projeto de lei, para fazer a agenda da semana já com os projetos que são específicos para aquela empresa. E para a sociedade civil, a gente não tinha isso no contexto de internet. Então, o radar ele vem para, além de identificar projetos de lei para acadêmicos, ou para a gente saber quais são os projetos de lei, a gente ter esse tipo de ferramenta que todo lobista tem lá na Câmara, mas disponível para o público. Então, hoje, se uma empresa, inclusive, quiser saber quais são os projetos sobre liberdade de expressão, não precisa contar só com o que elas estão pagando. Isso eu sei porque eu já conversei com empresas. Pode entrar no radar legislativo. Já conversei com empresas que entram no radar legislativo e falam, bom, eu recebi isso aqui essa semana da empresa de HelGov que eu pago. Então, assim, a ideia era justamente democratizar isso um pouco para facilitar o que a Bia estava falando. E agora a pergunta é mais direcionada para os 2 Pedros, que eu acompanho, a Rose tem um tempo lá no Twitter, e desde que vocês apareceram na Globo, eu vejo que toda vez que eu entro no meu Twitter, é assim, uma thread enorme de só o pessoal comentando em cima daquilo dali. E quando você vai clicar nos comentários, alguns são até bastante agressivos. E aí eu queria justamente entender de vocês como é que vocês estão assimilando essa participação popular, que às vezes é um pouco agressiva por causa do tema, e a gente sabe que o pessoal está um pouco doído em relação a isso, e como vocês veem para o futuro formas de avançar não somente em relação a esse gasto parlamentar, que a gente sabe que é super importante, é uma corrupção que a gente precisa ficar de olho, mas é também muito pequena quando a gente pensa na corrupção mais macro dentro do Brasil. E eu acho que vocês têm uma capacidade muito grande de expandir a atuação para tentar pegar peixes um pouco maiores. E em relação ao outro Pedro, é que, quando a gente fala um pouco de participação, a gente sempre tem essa linha tênue entre uma coisa que é democrática e uma coisa que é justa. Por quê? Tem, por exemplo, a iniciativa de vocês da pauta participativa, que eu acho super interessante, que é cidadãos e cidadãs poderem interagir com o presidente da mesa, indicando quais são os projetos que eles querem que apareça dentro da agenda, a partir de eixos, meio ambiente, segurança e blá, blá, blá. Mas vou pegar qualquer exemplo aqui, segurança pública, por exemplo. E aí você tem uma série de projetos ali que, por voto popular, ganha que um projeto que talvez é muito negativo para alguns eixos da sociedade, vá para a pauta. Por exemplo, redução da maioridade penal. E aí você tem uma decisão que é popular, ou seja, todo mundo quer que esse projeto seja votado, mas você tem uma série de acadêmicos ou organizações de sociedade civil que a última coisa que querem é que esse projeto entre na pauta porque sabe que vai passar e blá, blá, blá. Como vocês também tentam balancear isso para tentar criar soluções que sejam, ao mesmo tempo, participativas, mas que também levem em consideração decisões que sejam um pouco, não só justas, mas com um peso de debate e de formação de consenso um pouco maior também? Oi, meu nome é Daniel Arnaldo, eu sou um pesquisador do Instituto Igarapé aqui no Rio e também o National Democratic Institute em Washington. Eu trabalho muito com a ideia da propaganda computacional, o uso de robôs para modificar os debates online. Eu acho que é um assunto muito importante para essa palestra em particular,
porque vocês estão trabalhando com ferramentas dos dados e robôs também para melhorar a conversa. Estou curioso, em particular, esse grupo do Serenata do Amor, se você acha que nós temos jeitos para melhorar essas conversas online usando essas tecnologias também, ou tem outros jeitos para enfrentar essas conversas online que estão mudando os trending topics no Twitter ou as conversas no Facebook, com esses robôs, a manipulação dos algoritmos também, porque eu acho que no ano que vem vai ter um grande força dessas tecnologias e eu acho que sem resposta vai mudar as conversas aqui, como aconteceu nos Estados Unidos, ou Inglaterra, outros países, e Brasil também. Opa, bom dia, meu nome é Luan, eu sou do Observatório da Juventude, eu sou do Amazonas, mas moro aqui no Rio. Eu queria fazer algumas observações. A primeira é parabenizar pelo trabalho da Code Rights, o trabalho do Radar Legislativo é muito maneiro. Aquele infográfico do processo legislativo, tipo, agora bastante meu professor ele usa nas aulas dele de constitucional. Outra coisa que eu vi, as duas iniciativas, tanto do NIC quanto da Coding, são muito parecidas, ou um pouco parecidas. Eu queria saber se vocês pensam em se unir e trocar ideias. E também, ano passado, no começo desse ano, a ISOC Brasil criou alguns GTs, e um deles era um GT para trabalhar sobre os PLs modificadores do Marco Civil. Mas o GT acabou nascendo meio natimorto. Eu acho que, e na lista, tinha mais de 40 pessoas interessadas em debater. Eu acho que seria interessante, talvez, a galera do NIC e a própria galera da Coding tentar ressuscitar esse GT. O outro ponto vai para o Pedro do Lab Hacker. Não sei se, acho que você deve ter ouvido ou visto, que há 2 semanas atrás, uma lista com 140 mil e-mails do e-Cidadania, ou do e-Democracia, ou do Senado Federal, vazou, ou foi divulgado. E tinha mais de 140 mil e-mails verificados com o nome completo das pessoas que apoiaram certas propostas legislativas. Eu queria saber como é que vocês lidam com esse tipo de coisa e se tem alguma ligação do Lab Hacker com a galera do Senado Federal para que isso não aconteça, ou como foi que vocês reagiram. E o link ainda está disponível, só para deixar avisado. Bom, no caso ali foi do E-Cidadania mesmo, né? Claro que a gente... Pedro, vamos só... Tá bom. Anota a pergunta aí, a gente Tá bom. vamos só ouvir todo mundo, depois a gente volta para a mesa, pode ser? Tá bom, tá bom. Obrigada. Eu acho que se a gente ficar mais nessas 4, acho que dá para a gente fazer tudo de uma vez. Tá. Bom dia, eu sou o Tiago Ávila, sou professor lá em Alagoas, professor da área de computação. E minha pergunta é muito simples. Vocês estão de parabéns e tal, eu acompanho essa discussão há muito tempo, mas eu vejo que a discussão é muito uma arquitetura estrela, é muita coisa centralizada em Brasília, São Paulo. Como é que a gente pode pensar numa rede mesh nesse negócio? Por exemplo, você ter turma de ativistas do Rio Grande do Sul acompanhando a situação legislativa, por exemplo, lá de Alagoas, o pessoal de Alagoas acompanhando da Bahia. Por que eu falo isso? Porque isso meio que elimina um pouco daquela pressão política local, porque muitas vezes você não consegue criar ativistas locais porque o político está muito próximo. Vocês sabem que o mundo não é perfeito, né? Como pensar? Sair de uma arquitetura estrela, que é o que a gente tem hoje, todo mundo olhando para Brasília, e ter uma discussão mesh. Tipo, o pessoal do Estado pressiona em relação à questão do outro Estado e por aí vai. Valeu. Dá para ouvir? Agora dá. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Renata Miele, eu sou do Barão de Tararé e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Primeiro, queria parabenizar a mesa. Eu acho que o debate sobre transparência e acompanhamento legislativo é fundamental num momento onde a gente tem um processo de criminalização da política muito grande na sociedade brasileira. Nós temos 2 desafios, eu penso. O primeiro é tentar fazer com que as pessoas participem da política para perceber que a política é um espaço de transformação da sociedade. A política não é algo ruim, ser político não é ruim, não existe democracia sem política. Então, acho que essa é uma questão. E a segunda, como a gente cria um empoderamento para que as pessoas possam participar dos temas importantes em discussão, seja na Câmara, no Senado, mas também nas cidades e municípios. Então, uma primeira pergunta que eu queria fazer, não é no sentido da rede mesh, mas é como a gente criar uma rede de empoderamento para que cidades e estados construam as suas próprias
os seus próprios radares legislativos, as suas ferramentas de acompanhamento legislativo nas câmaras e nas assembleias legislativas. Porque o que acontece no âmbito municipal e estadual também é assim, terra arrasada no campo, inclusive, dos temas relativos à governança da internet, mais especificamente no caso da internet, especificamente, né, de dados pessoais. E aí a gente tem o legislativo, mas tem também o executivo. Em São Paulo, a gente tem o negócio por exemplo, dos chips nos uniformes escolares, que é uma coisa absurda. Então, como que vocês, cada um de vocês, nas suas experiências, pensam ou já pensaram em tentar levar isso para outros lugares, desenvolverem as suas próprias questões? E a última pergunta qual é o limite entre acompanhamento, transparência e vigilância também? Porque eu acho que esse é um debate que a gente precisa estar fazendo a todo momento, né? Porque o excesso de dados e o excesso de transparência também cria um vigilantismo, que é, de alguma maneira, a analogia ao Big Brother. Eu entendo o que você quis dizer, mas, muitas vezes, num ambiente de criminalização da política, isso só contribui para fazer com que as pessoas tenham uma ojeriza maior à política, ao invés de fazerem elas aderirem e buscarem participar para transformar a sociedade. Oi, bom dia. Meu nome é Beto Saliba, eu sou advogado e sociólogo. A minha pergunta é para o Pedro Brandão. No portal, eu não sei se é no E-Democracia ou no E-Cidadania, mas tem aquela questão das votações, né, de que você pode votar projetos de lei e tudo. E eu tenho uma impressão de que parece que esse tipo de ferramenta está entrando um pouco na lógica de um espetáculo mesmo, de que, em certos momentos, certas votações acabam explodindo em determinadas redes, e aí uma rede que é favorável ou contrária, e aí cria uma sensação de que a população brasileira, digamos assim, num censo estatístico, é a favor ou contra aquilo. E aí eu queria saber se tem algum tipo de tratamento de dados estatístico mesmo, sabe, de forma a ampliar o universo e ter uma caracterização mais matemática disso. E também um outro comentário, mas um comentário geral. Também eu acho que a gente pode pensar essas formas de participação política também a partir, por exemplo, dos memes, que é uma nova expressão, e a gente vê toda uma reação, né, da classe política contra essa liberdade de expressão, contra essa forma de se expressar, e muito nova, né, um artefato cultural bem específico dos nossos tempos e que o Brasil e a população brasileira se expressa bem dessa forma. Obrigado. Oi, eu sou Joana Varon, diretora executiva da Coding Rights. Quando a gente pensou essa mesa, junto com a Kim, uma das ideias era justamente pensar nessas iniciativas, né, no Radar, na Rose, no Serenata, no Observatório, no Hack Lab, e ver nessa conversa aqui como a gente pode cooperar mais com o outro, uma com a outra. Já foi dito aqui, né, por exemplo, o mapeamento que o Bruno está fazendo no Observatório, tem vários overlaps, até no processo que a Kim faz para fazer a agenda da semana. A Internet Lab também está fazendo isso. Acho que a gente, dentro da coalizão, ainda se conversa e essas coisas confluem, mas tem aí um processo de trabalho que a gente pode dinamizar e melhorar e potencializar o que a gente já está fazendo. Isso falando Radar, Observatório. Também acho que a gente podia discutir bastante como ajudar o Lab Hacker na parte de política de ter esses dados abertos, mais processáveis, padrões e standards para os governos municipais, estados, para, por exemplo, plataformas que a gente cria para o Congresso Nacional, depois, como o Radar, possam ser customizadas para temas municipais, estaduais. E tanto também
toda a inteligência artificial que o Serenata está construindo, como a gente pode trazer também para ferramentas do radar poderem ter uma visão mais ampla, não só dos PLs que estão em jogo, mas também de quem propõe, de onde vêm as campanhas, os dinheiros de campanha e tal. Então, só queria trazer um pouco, que eu acho que é o objetivo também dessa parte do painel, essa ideia que a gente tinha por trás de puxar essa discussão para a gente afinar mais as conversas do que a gente está fazendo. Todas essas iniciativas requerem um trabalho enorme, né? Tanto porque a gente está usando tecnologia, desenvolvendo tecnologia, também trabalho de análise, como foi bem colocado desde a aprovação do Marco Civil, os PLs que têm a ver com a internet, né, estão se multiplicando de maneira exponencial. Então, deixar aí essas sementinhas para a gente continuar esse diálogo aqui e depois para juntar esforços, porque ainda somos poucas. E é isso. Maravilha, Ju. Vamos fazer a última, então, e aí a gente volta para a mesa. Bem, bom dia. Meu nome é Otávio, eu sou de Brasília, do Lapim, e eu tenho 2 perguntas bem breves para fazer. A primeira é para vocês que lidam diretamente com o Congresso. Vocês sentem que existe uma certa resistência por parte dos parlamentares com essa questão de uma participação popular mais presente, uma certa insegurança, e eles se sentem, de algum modo, ameaçados? E como vocês lidam com isso? Acho que especialmente para o Pedro. E a segunda pergunta, uma dúvida que eu tenho em relação à questão de uma democracia direta, porque existe um problema que eu vejo até no debate, no diálogo, que pode surgir dentro de uma democracia direta, que você tem muitas pessoas falando e muitas vezes você não consegue fazer um debate bom, com argumentos, vamos dizer assim, de qualidade, porque são mais por uma questão da própria estrutura da coisa. Não sei se eu consegui me fazer entender. Se vocês pensam em alguma ferramenta que consegue promover esse diálogo com várias pessoas, com milhares de pessoas, centenas de milhares, e que possa trazer essa discussão com qualidade, com argumentos lógicos. Se vocês pensam em algum modo de, enfim, estruturar esse debate de uma maneira interessante. É isso. Obrigado. Obrigada. A gente vai fazer o contrário agora, então. Podemos começar com você, Pedro? Tá bom. Se você conseguir fazer em 3 minutos, vai ser lindo. Tá, eu vou tentar falar sobre... Foram vários questionamentos, mas eu vi que existe uma sobreposição, né, dos assuntos. A primeira questão é que a gente não está, com essas ferramentas e com essa ideologia, tentando substituir o mecanismo representativo, né, que a gente tem um representante nosso que a gente, de fato, elegeu. Então, é muito importante ter isso em mente. A gente está criando as ferramentas para trazer mais transparência ao processo, tornar a discussão mais aberta, de que todos estejam na mesma página, né? Inclusive até empoderando o lobby, que sempre foi uma coisa que ficou mais restrita, né? Enfim, quem pudesse estar ali presente, influenciando o processo. A gente está trazendo meios para o cidadão poder estar participando também. Com relação ao pauta participativa, a gente usou um mecanismo que tentava reduzir esses extremos, né? Assim, ele tentava ir para aquilo que era mais consensual. Mas assim, foi um experimento, né? Foi um piloto que a gente fez. A gente vai estar tentando aprimorando esse mecanismo aí. Não sei exatamente os motivos. Eu acho que a questão é complexa, é matemática. Tem realmente que entender bastante disso. A gente está ainda debatendo sobre isso, mas é uma questão que a gente se preocupa, sim, tendo em mente que isso é um mecanismo complementar ao que já existe, né? Com relação aos dados pessoais do E-Cidadania, isso é um problema, assim, a gente ainda vê esse tipo de vazamento acontecer, é uma coisa grave, sim, com certeza a gente se preocupa com isso. Eles não foram do E-Democracia, foram do portal que é, no caso do Senado, mas, enfim, é igualmente um problema também que é nosso, né? Até porque várias pessoas confundiram com E-Democracia. A gente vê isso até acontecendo nas redes. Com relação à participação em outras esferas, isso também é uma coisa que a gente acha que pode evoluir bastante. Então, a gente tem um experimento muito interessante aí acontecendo
no Congresso, a gente vê o E-Cidadania, o E-Democracia, mas são casos que têm efetivamente recurso para investir nessas tecnologias. Na esfera municipal e estadual, a gente sabe que a coisa é mais complicada. Mas o Interleges, ele é um braço do Senado voltado para fornecer tecnologias para as outras esferas. Então, a gente está fazendo uma parceria com eles, né, tentando fazer instalações do E-Democracia, por exemplo, em outras esferas. Né, eles têm várias tecnologias que eles também fornecem. Até, por exemplo, câmaras municipais, eles oferecem até e-mail, se eles quiserem. Então, a gente está fazendo uma parceria com eles para tentar estar disseminando isso e fazer com que as outras esferas se interessem por isso. E eu acho que da minha parte era mais ou menos isso, né? Considerações finais, tá? Pode já terminar, é isso? Maravilha. Então, tá bom, obrigada, Pedro. Outro Pedro agora. E aí já sua última participação. Meu Deus, eu vou fazer o possível aqui. Bom, vamos lá. Eu já queria pedir desculpa de antemão, porque eu não sabia que ia ser tantas perguntas e só não anotei o nome de vocês. Então, eu não vou conseguir responder nominalmente. Mas vamos por partes aqui. A primeira, mais fácil, resistência e ameaça. Até hoje, a Operação Serenata de Amor não recebeu nenhuma ameaça e nenhuma resistência. Na verdade, os deputados que se manifestaram positivamente. Claro, eu acho, né? Então, teve desde deputado que procurou a gente na Campus Party, que foi até uma surpresa, um deputado procurou a gente na Campus Party, e aí, assim que ele foi até a gente, eu falei, cara, botei na minha cabeça já uma coisa meio retrógrada, mas eu pensei, não vou tirar foto com esse cara, não vou... Esse cara não vai postar no Twitter, eu não vou virar a plataforma dele. Ele chegou e falou, eu queria só parabenizar vocês, cara, e a gente tinha pego ele. Eu queria parabenizar vocês, dizer que é muito legal ver, e é isso aí, obrigado, e foi embora. Então, o lado é até bem positivo. Quanto à parceria, na verdade, é muito por isso até que eu estou aqui. Adoraria unir forças. A gente sabe quanto é difícil trabalhar com isso, especialmente falo pelo Serenata, que trabalha com crowdfunding e tal. A gente sabe o quanto é importante a gente se unir para fazer alguma coisa. Quanto à questão do Big Brother e da vigilância, desculpa, eu discordo um pouco. Quando eu falo Big Brother, eu uso Big Brother até por ser uma analogia fácil, mas é muito pela questão das pessoas poderem fazer escolhas, poderem interferir no jogo, poderem participar, em tese. Tá? É ruim porque o Big Brother ele não é representativo também, quanto à sociedade, mas as pessoas poderem participar, poderem interferir no jogo, saberem o que está acontecendo no jogo, acessarem muito fácil, então elas conseguem acessar via internet, telefone, televisão. Eu acho que a linha entre a vigilância e a participação, de fato, ela é tênue. E eu até costumo falar que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter voyeur político, que é o cara que fica sentado reclamando. Tipo, olha lá, que merda. Ah, que coisa horrível. E ele não toma atitude. Então, realmente a linha é tênue e a gente tenta, quando a gente joga para o Twitter e chama as pessoas e pede, né, para que as pessoas participem, é muito tentando atiçar nas pessoas, e aí, já respondendo, vou aproveitar e vou tentar fazer um mix, assim, respondendo o que a Bia falou. Eu acho também que o Serenata não esgota as possibilidades, e é importante falar isso, porque atualmente o Serenata ganhou uma exposição grande. O Serenata é inspirado em outros projetos, então não é... A gente viu muito projeto e se inspirou em muito projeto. E eu acho que o que eu tenho acompanhado nesse último ano é que, de fato, a informação é a coisa mais importante, mas acaba que algumas vezes a denúncia, pelo ímpeto, ela é a porta de entrada. Assim. As pessoas elas querem ver justiças, querem fazer, e eu acho que isso não é negativo, honestamente. Mas aí, já entrando na pergunta da Kim, eu acho que o que a gente tem que fazer, a gente tem que ter é muita responsabilidade e muito cuidado. O Serenata, e falo isso como responsável pela comunicação do Serenata, o nosso maior esforço, você imagina, são 11 pessoas, e eu posso falar que tem gente de direita, de esquerda, gente que não se importa muito com isso, dentro do projeto. E nosso maior esforço em tudo que a gente escreve, até o tweet da Rose, se você olhar como é que ele é escrito, é de não transformar a política numa caça às bruxas. Porque eu acho que isso seria o tiro sair pela culatra.
Na verdade, o que a gente quer é justamente o oposto, é que as pessoas se sintam participando da política. Então, a gente tem muito cuidado com o discurso de ódio, a gente não promove... a gente dá RT e promove a resposta do deputado, esclarecimento do deputado. A gente não promove gente que entra lá para falar besteira, muito pelo contrário, a gente tenta promover pessoas que vão pela informação, e a gente tem uma produção de relatórios, de textos, até para explicar com o que a gente trabalha, para que serve a cota parlamentar. Há um tempo atrás existia um movimento que era pelo fim da cota parlamentar, e nós saímos contra isso, né? A cota parlamentar é extremamente importante. A questão que a gente propõe é um acompanhamento da cota parlamentar, não ter um gasto, um dispêndio de dinheiro público. Eita, um minuto. Que a gente possa, de fato, acompanhar. Não a gente até esbarra em alguns movimentos, e o nosso cuidado é que a gente não vire, em momento nenhum, uma caça às bruxas. Na verdade, é um acompanhamento. O que a gente pede é um acompanhamento, a gente está aberto ao debate. E aí, quanto à expansão, né, do projeto, o Serenata de Amor é totalmente open source. E falando do Serenata de Amor para a entrada no Nordeste, como o professor ali perguntou, a gente tenta fazer o maior esforço que a gente consegue. Nos faltam recursos, mas nós já participamos de alguns eventos no norte do país, no nordeste do país. Tivemos esse mês em Salvador, Manaus, Belém, se não me engano. A gente tenta levar o que a gente pode, se reunir com iniciativas locais, com a nossa vocação de ser open source, então, de transmitir a tecnologia. O Serenata, ele existe, e ele só existe com transparência, ele só existe com informação, então o que a gente precisa é isso. Os esforços em esferas municipais, esferas menores, é o mesmo, é por transparência, por qualidade de dados. E, por fim, a questão de robô e tecnologia, e eleição, robô e bot, né? Eu acho, a gente já leu pediu ajuda de advogado, leu e tal, quanto a essa regulamentação para o ano que vem, né? Eu acho que a Rose está livre um pouco disso, porque, na verdade, ela não emite opinião, ela simplesmente replica o que está ali, e ela explica por que aquele gasto matematicamente é suspeito, e ela abre, as pessoas podem marcar se é um falso positivo, se é de fato. Então, a gente é um pouco diferente dos bots que a gente tem acompanhado no Twitter, no Instagram, nas redes sociais. Então, acho que nesse ponto, mas sim, agora como cidadão, me preocupa muito também como é que a inteligência artificial vai atuar ano que vem nas eleições e se isso vai acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, né? E aí o que a gente vai fazer o possível é munir a população de informações. O projeto final do Serenata, final nesse primeiro ciclo, é entregar para a população uma plataforma onde as pessoas possam acompanhar, os deputados e os senadores, saber o que aconteceu nesse último ano. Então, esse é o nosso objetivo máximo no final. Não só é que as pessoas possam votar melhor. Então, a ideia é aproximar, e acho que minhas considerações finais estão dentro aqui também, que eu acho que eu já extrapolei um pouco o tempo. É isso, conforme for, a gente conversa no coffee. Super obrigada, Pedro. Bruno. Tá funcionando? Tá. Bom, obrigado por todas as perguntas. Eu vou tentar mesclar uma nas outras e ser o mais direto e sintético possível. Com relação à coordenação de esforços, eu acho que, sem dúvida, porque os projetos eles se dialogam, e na medida que a gente conseguisse racionalizar investimentos e esforços, a gente consegue tornar isso mais escalável. Então, você pensar em como inteligência artificial pode ser uma agregadora a essas várias iniciativas, mas demandando, por exemplo, o laboratório hacker para ter mais dados legíveis por máquinas, e aí ver, sei lá, como o seu web do NICBR, que tem questões que vão nesse sentido para promover boas práticas de dados abertos, conseguem conversar, e como que a nossa base de dados dialoga com a da Coding Rights, e como que a gente consegue classificar mais, eventualmente gerar visualizações em conjuntos, eventualmente comunicar as plataformas. Eu acho que isso daí é o melhor cenário possível. Com relação a PLs que modificam o marco civil da internet, sim, eu acho que esse é um dos nichos que vale muito a pena prestar atenção, e justamente para trazer racionalidade um pouco para esse debate legislativo, porque algumas das proposições que a gente analisa, verifica-se que o próprio Congresso, de uma maneira geral, não compreendeu assim o que é propriamente o Marco Civil. Por que eu digo isso? Porque o Marco Civil foi uma lei pensada para ser principiológica e para não descer aos detalhes em alguns temas. Por exemplo, proteção de dados pessoais. O próprio Marco Civil elenca que isso vai se dar na forma da lei. E tem vários projetos de lei
pelo menos 3 deles que alteram o Marco Civil, que tocam nessa temática e que seria, por exemplo, uma discussão para ser gestada no projeto de lei de proteção de dados pessoais. Depois houve a pensação disso. Mas o que eu quero dizer é que tem várias pautas que estão sendo jogadas ou capturadas para proporem alteração ao Marco Civil da Internet, que não necessariamente acho que esse seria o melhor mecanismo de se fazer. Então, eu acho que produzir análises que sejam informativas nesse sentido, eu acho que seria um grande passo. Com relação a conectar esferas estaduais, enfim, todas as esferas municipais, estaduais e a nível federal, eu acho que esse é um passo enorme. Eu acho que a gente tem que pensar como que a gente consegue articular melhor a nível federal e depois tornar isso escalável. Mas uma coisa que, de início, eu acho que já é possível de se fazer é trabalhar menos numa lógica reativa e ser mais propositiva. E isso a gente consegue capturar e até ter consenso em quais poderiam ser essas pautas. Por exemplo, a Rede Latino-Americana de Vigilância, Sociedade e Tecnologia, junto com o Intervoz e outras organizações, elas estão tentando, de certa maneira, municipalizar o debate de proteção de dados pessoais. Por que isso importa? Porque a gente vai ter cada vez mais a administração pública a nível local utilizando de dados para a formulação de políticas públicas para a prestação de seus serviços, e isso é uma questão de assunto de interesse local e, portanto, a gente teria, o Legislativo Municipal teria competência para endereçar isso. Mas o que eu quero dizer é justamente isso. Ainda que a gente não consiga monitorar, criar essa rede de vigilância sobre as proposituras nas diferentes esferas dos legislativos, a gente conseguiria pensar em quais pautas propositivas a gente conseguiria escalar a nível nacional. Proteção de dados pessoais é uma delas. Com relação à questão de transparência e privacidade, essa lógica de Big Brother, tem uma frase que vale muito assim, para estruturar todo e qualquer debate, que é a frase do Julian Assange, que ele fala que a transparência deve ser inversamente proporcional ao poder. Então, se a gente está tratando de pessoas públicas que foram eleitas, é onde deve haver mais transparência, é onde deve haver, digamos assim, mais vigilância, é onde deve haver mais iniciativas, desde dados abertos, como você ter iniciativas como o Senado Amor, que ficam monitorando e produzindo informação para a própria sociedade poder ter um processo de tomada de decisão melhor. Daqui a um ano a gente vai voltar às eleições, e enquanto a gente mais saber como o deputado se o comportamento desse deputado em várias pautas, isso é importante. Por isso que a atuação deles deve ser a mais transparente possível, e mais dados sobre isso deve ser gestado para a gente poder ter mais acesso à informação. Enquanto, para o lado do cidadão, que tem menos poder, ele sim deve ter mais privacidade, a gente deve ter mais pautas que reduzam ou, pelo menos, dialogam com essa questão de assimetria de poder. Eu acho que, basicamente, era isso, e eu acho que, se a gente conseguir conectar esses pontos, a gente consegue trazer mais racionalidade para esse debate como um todo. Maravilha, Bruno. Obrigada. Lucas? Oi. Bom, o pessoal respondeu um bom número das perguntas. Eu também não consigo relacionar mais as perguntas às pessoas, mas eu vou responder as que achei que cabem mais. Sobre colaboração entre os projetos, eu também acho fundamental. Assim, cada um realmente tem suas particularidades, especialidades, mas a gente podia e deve se juntar para, primeiro, não fazer retrabalho, e conseguir trazer as especialidades de cada grupo à tona, e, segundo, para construir coisas maiores que integrem esses projetos e que façam eles, no mínimo, conversarem entre si. Sobre essas plataformas de participação estarem presentes também em estados e municípios, a questão da arquitetura mesh versus arquitetura centralizada, eu acho muito importante. Assim, tem essa questão da municipalização da lei de dados pessoais. Se eu não me engano, alguém da Câmara de Porto Alegre, alguém que falou, poxa, super legal, podia ter aqui também. A princípio, não é tão simples, trivial, porque a gente se utiliza, por exemplo, o serviço de dados abertos da Câmara, que acho que não se reflete em outras esferas, em outras câmaras municipais e tudo mais.
Mas a metodologia eu acho super interessante. Eu acho que uma coisa que poderia avançar nesse sentido seria justamente uma padronização de como projetos de lei são escritos no país, né? Eu acho que isso seria interessante. Se eu não me engano, existe um Open Ledge, existe uma iniciativa antiga, que não sei se foi continuada ou não, de fazer uma taxonomia para leis. Assim. Acho que alguma coisa nesse sentido poderia ser interessante para começar a fazer sistemas que funcionassem em múltiplos municípios. Imagino que cada um tem umas particularidades, assim. Mas eu acho também muito, muito legal. Sobre debates mais aprofundados, né? sobre como ter trocas mais profundas do que eu concordo, não concordo, acho bom, acho ruim. Eu acho que, realmente, embora as redes sociais sejam muito importantes para você alcançar um público maior, assim como o Serenata faz com a Rose, envolver as pessoas, o modelo, como essas plataformas de redes sociais são estruturadas, eu acho que, às vezes, é até bem oposto ao modelo do debate e de uma conversa mais aprofundada. Assim. Eu vejo no Facebook e no Twitter as pessoas cada vez mais reativas umas às outras, como alguém comentou, formando grupos que um está de um lado, o outro está do outro, as pessoas ficam nas suas bolhas se falando. Então, um mecanismo, muitas vezes, fruto do modelo de negócios dessas empresas, que é fazer as pessoas ficarem dando seus dados e conversando e não ter debates mais profundos, pode atrapalhar um pouco. E aí eu acho que entram essas plataformas que, por exemplo, o Lab Hacker faz, o Wikileges, durante o debate público de proteção de dados pessoais também, Pensando Direito, né, fez uma plataforma bem interessante que foi usada para debater parágrafo por parágrafo as versões do projeto de lei de forma coletiva, mas também envolvendo um nível de debate mais aprofundado em cada aspecto. Depois teve uma sistematização, o próprio CEWeb fez uma análise, então acho que essas plataformas especializadas também têm seu valor. Bom, fechando aqui, queria agradecer todo mundo que esteve aí 9 da manhã, acordou cedo, não foi à praia e veio aqui conhecer os projetos e tal. Fico triste pelo desequilíbrio de gênero leve na mesa, eu gostaria de manifestar isso. E, bom, muito feliz de estar participando aqui com 3 projetos, né, pessoas que eu admiro e que fazem projetos parecidos ao que a gente está fazendo com o Radar. Maravilha. Obrigada, Lucas. Gente, muito obrigada. Eu só queria fazer um convite para vocês conhecerem a Coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação que reúne hoje mais de 30 entidades e institutos de pesquisa, órgãos de defesa do consumidor, e que tem acompanhado o Parlamento Brasileiro muito à luz do trabalho que o Radar Legislativo tem feito e também das análises do NIC. Pedro, a gente está em Brasília, acho que a gente precisa conversar, vamos tomar café na Câmara, porque acho que tem muita coisa para a gente pensar junto com o Lab Hacker também, inclusive sobre a pauta participativa, né, pensar como é que a gente pode aprimorar esse mecanismo, que acho que tem questões aí. E queria reforçar a frase, eu tinha até anotado para falar aqui, mas me senti muito contemplada pelo Bione, sobre essa questão entre acompanhamento e vigilância. E acho que a gente, dentro dessa discussão, a gente precisa entender o que de fato é dado de interesse público e o que é dado privado, né? Porque também, por mais que o poder seja maior, eu acho que a privacidade, a proteção à privacidade e a intimidade das pessoas é um direito que precisa ser preservado. E se nós não defendemos esse direito, saibamos, se a gente não defender esse direito para todo mundo, saibamos que os maiores atingidos seremos nós daqui a pouco. Convidar todo mundo também, a Coalizão vai fazer um painel hoje à tarde, às 14h, sobre justamente proteção de dados pessoais, porque que o Brasil precisa de uma lei de proteção de dados pessoais e a campanha Seus Dados São Você. Então, está todo mundo convidado também para esse workshop hoje, às 14h. Bom café, obrigada, meninas, desculpam o atraso.